Aula 5, Demonologia, estudo sobre os demônios. Seja bem-vindo à aula. O que os demônios fazem? Pergunta interessante, né? Os demônios são agentes da maldade, diferentemente dos anjos bons, que se ocupam em louvar a Deus e obedecer à sua vontade, obedecer à sua palavra. Nos faz recordar do que disse o escritor aos Hebreus 1, versículo 14, com referência aos anjos de Deus. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Exatamente o contrário. Eles fazem o contrário que os anjos de Deus fazem. Os demônios se dedicam a propagar o reino das trevas. Os demônios blasfemam contra Deus, fazem constante oposição a Ele e desejam destruir a sua obra. Desde o princípio, né, irmãos? Desde a rebelião, eles trabalham em função de tentar destruir a obra de Deus. Então, os demônios procuram cegar os homens, como diz 2 Coríntios 4,4, né? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, incentivando-os a praticar o mal. O objetivo dos demônios com os homens é fazê-los pecar, distanciando cada vez mais o homem da presença de Deus, a criatura do seu Criador. A Bíblia também diz que os demônios possuem uma organização regida por um líder, Satanás, que é o chefe dos demônios. Não podemos negar, né? Olhando para a Bíblia, percebemos que o diabo, ele é o príncipe das trevas, o príncipe dos demônios. Seu nome, que significa adversário, exemplifica bem seu caráter e ocupação, né? Adversário, caluniador, aquele que se opõe a Deus. Talvez os demônios possuam um poder inferior aos que tinham antes de pecarem, pois agora eles estão destituídos da glória de Deus. É provável que eles hoje possuam um poder inferior. Antes do pecado, antes de pecar, antes da rebelião, possuíam um poder maior, depois um poder inferior. Talvez. Mas ainda assim, os demônios são seres poderosos, superiores aos homens em poder, não podemos negar. Contudo, o poder dos demônios é limitado, ok? O único poder na Bíblia que é ilimitado é o poder de Deus Todo-Poderoso. Eles só podem agir dentro dos limites estabelecidos por Deus. Lembra no caso de Jó? Deus disse, toca no corpo dele, mas não toca na alma. Em outras palavras, não mate. Não mate. Os demônios não podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Somente Deus é onipresente, né? A palavra onipresente, ela vem do latim, omni, significa todo, presente, já sabemos. Deus, ele é todo presente, né? E onde Deus está, ele está completamente completo. Como assim, pastor? O pé de Deus está aqui, o outro pé na China. Uma mão está na África, a outra mão está na Ásia. Não, não é assim que funciona. Onde Deus está, ele está completamente completo. Ele é onipresente. O tempo não limita a glória e o poder de Deus. Jesus na terra, ele não tinha essa graça. Enquanto ele estava na terra, nos dias da sua carne, ele não era onipresente, né? Ele estava presente em alguns lugares, né? Mas quando ele morre e ressuscita, ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora sim, ele é onipresente. Ele volta à forma de Deus, né? Enquanto na sua carne tinha limitações,
mas agora ele recebe novamente, ele volta aos poderes plenos da divindade. Nós respeitamos aqueles teólogos, aqueles estudiosos que acreditam que Jesus na terra, ele possuía todos os poderes, embora não os usassem. Nós respeitamos, ok? Só tenho um pouco de dificuldade de entender sobre isso, irmãos, porque... então por que ele disse que não sabia o dia da sua volta? Estaria Jesus mentindo? Então, eu acredito piamente que Jesus na terra, ele era Deus. Sempre foi Deus. Nunca deixou de ser Deus. Porém, ele estava com seus poderes ali limitados. Quando ele volta, quando ele... É por isso que sempre que ele fazia milagres e tudo mais, ele disse em João, as coisas que eu faço, não as faço de mim mesmo. Antes, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Me lembro de quando ele disse em João, capítulo 17, ele disse, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha. Olha o verbo, com aquela glória que eu tinha. Não? Quem tinha a luz da língua portuguesa, e eu sou professor, por misericórdia de Deus, de língua portuguesa, quem tinha, deixou de ter. É como um presidente. Imagina um presidente da República chegando na África para participar de uma conferência. Eu pergunto, lá, ele continua sendo presidente? Continua. Mas lá na África, ele tem poderes? Não. Quem tem poderes lá é o presidente da África. Mas ele, moralmente, é presidente. Assim era Jesus na terra. Quando eu falo Jesus na terra, eu digo Jesus no período da sua carne. Ele era Deus, moralmente, sempre foi Deus, tanto é que recebeu adoração. Mas, seus poderes ele deixou na glória. Portanto, tudo que ele fazia porque o Pai conferia o poder. Mas eu respeito quem crê e acredita e prega o contrário. Eu respeito. Talvez os demônios, continuando aqui, os demônios não podem estar em mais de um lugar porque eles não são onipresentes, já falamos. Da mesma forma, os demônios também não são capazes de ler os pensamentos dos homens, né? Se você fala, ele sabe. Mas se você pensar, ele não sabe. Por quê? Porque os demônios não são oniscientes. Onisciente, somente Deus. A Bíblia diz que Satanás e os demônios serão lançados no lago de fogo. Isso significa que os demônios são espíritos que estão completamente perdidos. Irreversíveis. Não há salvação. Não há mais esperança para eles. Satã e os demônios foram definitivamente derrotados por Jesus. Na cruz, com a morte e com a ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo diz que Cristo triunfou sobre o poder das trevas e, com sua obra de redenção, ele despojou os principados e potestades, né? Aos Colossenses, Paulo fala sobre isso. Ele despojou. Literalmente arrancou as vestes. Desde que pecaram, os demônios estão abaixo do juízo de Deus. O apóstolo Paulo escreve que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Ou seja, não tem esperança. Não há esperança de salvação.
Judas também explica que os anjos que pecaram estão guardados em trevas, presos em correntes eternas para o dia do juízo de Deus. Claro, é um grupo de anjos à parte, né, irmãos? Não podemos dizer que são todos os demônios aqui. Ali é um grupo. Algumas pessoas têm interpretado esses textos de modo a sugerir que existem alguns demônios que estão presos e inoperantes. Já outros estão soltos e em plena atividade no mundo. A questão é que os textos bíblicos não procuram fazer uma distinção entre duas classes de demônios. Os textos simplesmente se referem aos anjos que pecaram, isto é, aos demônios. Aos anjos que pecaram. Eu acredito, à luz do contexto, um grupo apenas à parte. Então, a melhor interpretação é entender que esses textos falam de forma metafórica ao terrível destino a qual estão presos os seres malignos. Por mais que os demônios estejam atuantes no mundo, mesmo agora eles já estão presos em correntes eternas, né? Ou seja, não há como escapar da condenação do lago de fogo. Isso significa que o destino dos demônios é irreversível. Não tem cura, não tem escapatória. Eles nunca estarão dissociados do inferno. Jamais eles poderão escapar da consumação da ira de Deus no dia do juízo. Enquanto esse dia não chega, como diz Calvino, eles arrastam consigo as suas cadeias por onde quer que vão. Portanto, do começo ao fim, a doutrina bíblica sobre a natureza dos demônios como agentes da maldade no mundo espiritual é muito sólida. É bíblico. Eles existem, estão aí para atormentar as pessoas, influenciá-las a separar cada vez mais da presença de Deus, infelizmente. Falando sobre Satã, o príncipe dos demônios, né? Derivado do hebraico Satã, ele é chamado de Satanás, que quer dizer adversário, né? Aquele que se opõe a Deus. Derivado do grego diabolos, cuja ideia é acusador, caluniador, aquele que provoca, está em desacordo, né, com as leis de Deus acordadas. Os significados às vezes são intercambiáveis nos dois nomes. Ele é certamente nosso maior inimigo externo, que não cessa de procurar ocasiões para nos fazer pecar, desviar da verdade, lançar-nos em condenação ou privar-nos de seguir avante na obra de Deus. Satanás está aí, urrando como leão, buscando a quem possa devorar. Mas há poder no nome e no sangue de Jesus para nos guardar, nos proteger. Já dizia a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem é o esconderijo do Altíssimo? O Evangelho. Quem é a sombra de Deus? Cristo. Cristo é a sombra de Deus. Glória a Deus. Seu nome latinizado, Lúcifer, não é bíblico. Não encontramos a palavra Lúcifer na Bíblia, desde o Gênesis a Apocalipse. Lúcifer é uma forma de entender Isaías 14, como estrela da alva, como portador de luz. Portanto, esse nome é colocado pelos teólogos. Lúcifer, portador de luz. O que eu acho interessante é que muitos pegam esse nome, Lúcifer, e descaracteriza, fazendo como se fosse um demônio. A palavra Lúcifer significa coisa boa. Aquele que porta luz. Aí o Lúcifer transformou-se num demônio. Ok?
Entretanto, exegeticamente, não há nenhum nome próprio citado no versículo 12. Logo, a tradução em latim mais adequada seria de um substantivo comum e não de um substantivo próprio, Lúcifer. Aliás, diga-se de passagem que até mesmo Jesus é chamado de Lúcifer, quando traduz para o latim a expressão estrela da manhã em Apocalipse 22. Darei a estrela da manhã. Bem interessante isso. Mas alguém está disposto a chamar Jesus de Lúcifer? É melhor nos despirmos deste equívoco. Claro, Lúcifer é um termo atribuído a Satanás. O poder de Satã. É inegável que Satanás seja um ser poderoso, mais até do que os homens e dos demônios, por que não dizer? Embora nenhuma criatura seja onipotente como Deus, nós vemos na figura de Satã, à luz da Bíblia, que ele é um ser extremamente poderoso. Eu diria que mais poderoso que todos os demônios do inferno. Todos, sem exceção. Até dos príncipes das trevas, dos domínios, das potestades do ar. É também inegável que existem casta ou classes de demônios mais poderosas que outras. Jesus falou sobre isso. É pura infantilidade a atitude de alguns crentes ou de igrejas que ficam cutucando a onça com vara curta. Não é verdade, irmãos? Chamando o diabo para a briga, tentando expulsar demônios com línguas estranhas ou pisando na cabeça do diabo, entre aspas, durante os cultos, quando, na verdade, só estão dando aos descrentes motivos para riso e servindo de espetáculo para o reino das trevas. Muito importante ter cuidado, né, irmãos? Você não sabe que espírito maligno está ali. É verdade. Diz a Bíblia, maior é o que está conosco. É verdade. Mas, dadas as circunstâncias, de repente nós podemos estar não tão firmes na presença de Deus. E não sabendo que tipo de demônio está ali, você pode ser decepcionado. Reconhecer a força e as habilidades de nosso oponente é um dos primeiros passos para a luta e a vitória. Por isso é que Paulo diz, não ignoramos os seus ardis. Ok? Não podemos subestimar o inimigo. Precisamos da misericórdia e da graça de Deus para estarmos munidos das 7 armaduras de Deus, da qual falou o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6. Munirmos dessas armaduras e resistir às forças infernais no poder do nome e do sangue de Jesus. O domínio de Satã. Pelo menos de 5 formas a Bíblia evidencia ser Satanás o grande líder do reino das trevas, sob cujo governo estão submissos os demônios. Satanás é chamado de Beelzebu. A palavra Beelzebu, irmãos, vem de 2 termos. Baal significa Senhor e Zebu, no hebraico Zevuv significa mosca. Baal-zebu, ou Beelzebu, senhor da mosca, que ficou cognominado em Mateus como príncipe dos demônios. O diabo e seus anjos, diabo como sendo caluniador e seus anjos demônios. O príncipe deste mundo, deste século, o príncipe da potestade do ar e o Deus, com D minúsculo, o Deus deste século, como bem disse o apóstolo Paulo, cegou o entendimento dos incrédulos. Na tentação de Jesus no deserto, o diabo mesmo declara ter proeminência espiritual sobre o mundo e suas glórias efêmeras. A mim me foi entregue todos os reinos do mundo e dou-os a quem quero. Percebe? A mim me foi entregue. Então, sim, ele é Senhor
e Deus de muitos, Deus com D minúsculo, dos reinos deste mundo. Jesus não refutou a Satã, dizendo-lhe que ele estava enganado ou mentindo, pois, como o próprio Jesus afirmou, Satanás é o príncipe deste mundo. A refutação foi contra a tentativa de comprar a adoração do Filho de Deus. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tentando comprar o Filho de Deus com riquezas e glórias efêmeras e passageiras deste mundo. Aqui, meus amigos e meus irmãos, terminamos a 5ª aula da matéria Demonologia, portanto, Doutrina dos Demônios. Fiquem com Deus, um grande abraço, até a próxima aula. Shalom!